Olá, turma! Hoje mais uma videoaula para você. Hoje vamos trabalhar ligação covalente ou molecular. Então, como é que ela vai ocorrer? Entre um hidrogênio e um ametal, entre dois ametais, e os átomos, eles compartilham elétrons. Observe o seguinte, na ligação anterior, que é a ligação iônica, um átomo perdia, no caso o metal perdia e o ametal ganhava. No caso aqui da ligação covalente ou molecular, ninguém perde, ninguém ganha. Apenas eles vão compartilhar o mesmo elétron. Então vamos ver como é que funciona isso aí na prática. Então o primeiro exemplo que nós temos é exatamente o HCl. O HCl, que é o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico nós temos no nosso estômago, que vai justamente favorecer o processo da nossa digestão, tá certo? Então o que é que acontece? Vamos separar aqui o elemento H e o Cl. O H, número atômico 1, e Cl, 17. Então, como o H só tem uma camada, então ele vai ficar K1. Né? Só tem um elétron, então vai ficar com uma camada. O Cl vai ficar K2, L8 e M7. Somando tudo aqui vai dar 17, aqui 1. Então, pegamos apenas a última camada de cada elemento. Então, vamos colocar aqui o H de um lado e o Cl do outro. Bom, eu vou observar que no H eu tenho apenas um elétron. Então, eu vou colocar aqui um elétron. Mas, quando eu venho aqui para o Cl, eu vou observar que eu tenho na última camada. Pega sempre a última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ok? Então, observe que da mesma forma que é na ligação iônica, vai acontecer também aqui na covalente, no sentido de os átomos ficarem estáveis. Eles vão ficar com 8 elétrons na última camada e também com 2. Lembra que nós falamos a questão do hélio. O hélio é um gás nobre, é estável, mas ele tem apenas 2 elétrons. Então, como ele tem 2 elétrons, ele vai favorecer aqui a camada K com 2 e vai ficar completa a camada. Então, ele vai ter a configuração de gás nobre, tá bom? Então, o que é que acontece? Eu vou pegar aqui, fazer o compartilhamento de elétrons do H com o Cl. Então, esse mesmo H, esse mesmo elétron que tem aqui no H, vai também ser compartilhado, vai servir para o Cl. Então, se a gente somar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com um daqui compartilhado, 8, já ficou estável. O H, a mesma coisa, ele tem um elétron, com um aqui compartilhado do Cl, ele vai ficar com 2. Então, vamos observar que tanto o Cl quanto o H, eles ficaram estáveis. Essa fórmula aqui, ela é chamada de fórmula eletrônica, tá certo? Essa aqui é a fórmula eletrônica. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui, eu vou colocar o H e o Cl. Eu fiz apenas uma ligação. Se eu fiz uma ligação, eu vou colocar um tracinho. Esta fórmula aqui é a fórmula estrutural, ok? E o composto que é formado no caso do HCl é a fórmula molecular. Então nós temos aqui exatamente a ligação do ácido clorídrico, aqui é a ligação covalente ou molecular. Então nós temos HCl, o H, 1 elétron, Cl, 17, e fazendo aqui a distribuição eletrônica, vamos ter 1 H e 7 no Cl. Fazendo o compartilhamento, o H fica com 2, o Cl com 8, então o H ficou estável, se igualou ao gás hélio, e o Cl, 8 elétrons, também que se igualou aos outros gases nobres, que tem 8 na última camada. Repetindo aqui os dois elementos e colocando aqui, como foi feita apenas uma ligação, eu vou colocar um tracinho, que é a fórmula estrutural. E o composto formado da ligação covalente aqui do H e o Cl vai dar o HCl, que é o ácido clorídrico, que é a fórmula, que na realidade já é uma molécula, né? Já é a sua fórmula molecular, tá certo? Fórmula eletrônica, estrutural e
molecular. Vamos agora ao exemplo 2. Vamos pegar aqui o CO2, que é o gás carbônico, ou dióxido de carbono, que aqui vai ser o CO2. Então observemos o seguinte, no caso aqui do HCl eram 2 elementos, no caso do CO2 nós já temos 3 elementos. Então o que a gente vai pegar? Como é que eu vou saber que elemento eu vou colocar no meio, no lado? Então o que nós vamos pegar? Nós vamos seguir o seguinte raciocínio. Vamos colocar o elemento que está sozinho, vamos colocar no centro. Quem está sozinho é o C. Temos quantos Os? 2. Então vamos colocar um de cada lado. Então temos aqui o CO2. Então o elemento que está sozinho, a gente colocou exatamente no meio, tá certo? E dos lados 2 oxigênios, formando aqui o gás carbônico ou dióxido de carbono. Bom, vamos fazer o mesmo procedimento do anterior. Eu tenho que ter aqui o número atômico do carbono, que é 6, e do oxigênio, que é 8. Vamos distribuir em camadas. Não estou fazendo aqui relembrando as camadas, porque já foram 2 aulas que nós repetimos as camadas eletrônicas, então você já está aí craque com relação a elas, tá certo? Então vai ter K2L4, totalizando 4 e 2, 6, né? K2, no caso aqui do oxigênio, K2L6, 6 e 2, 8. Lembrando que vamos pegar apenas a última camada. Lembrem disso, sempre a última camada. No caso aqui eu posso também, se eu quiser, eu posso fazer dessa forma, circular os elementos, né, e colocar os elétrons. Por exemplo, um C, nós vamos colocar 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Já no oxigênio, vamos colocar 6 de cada um. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então observe que é fácil, né? Simples demais. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que os 3 elementos eles fiquem estáveis. E o que é fazer com que eles fiquem estáveis? É eles se igualarem aos gases nobres. Ou seja, tem que ter 8 elétrons. Lembra da regra do octeto, ok? Então, se o oxigênio aqui tem 6, aqui tem 6. Cada oxigênio, se ele precisa de 8, ele vai ter que compartilhar 2 elétrons, não é isso? Já o carbono, ele tem 4 elétrons, ele tem que chegar a 8, então ele tem que compartilhar 4 elétrons, e é o que nós vamos fazer aqui. Então, se esse oxigênio compartilha 2 e esse oxigênio compartilha 2, totalizando 4, exatamente a quantidade do que o carbono ele está precisando. Então vamos compartilhar aqui, fazer 1, 2, 3, 4. Então observamos que fizemos aqui 4 ligações, ok? Então, se aqui tinha 6 com 2 aqui compartilhados, 8. Aqui tinha 6 com 2 aqui compartilhados, 8, né? E 6 e 2, 8. 6 e 2, 8. Porém, o carbono, ele tinha 4, compartilhou 2 aqui com esse oxigênio, ficou com 6. E compartilhou mais 2 aqui com esse oxigênio, ficando com 8. Então, se você observar, aqui 8 elétrons, 8 e 8. Ou seja, os 3 ficaram estáveis, tá certo? E essa fórmula aqui é a fórmula eletrônica, tá certo? Já, para eu fazer a fórmula estrutural, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou repetir o que eu fiz aqui embaixo. Eu vou colocar oxigênio, carbono e oxigênio. Aqui eu fiz 2 ligações, então eu vou colocar 2 tracinhos. Aqui eu fiz mais 2 ligações, então eu vou colocar mais 2 tracinhos. Aí eu já tenho uma fórmula estrutural, tá certo? E o resultado de tudo isso aqui, que já está aqui, que é o CO2, vai ser exatamente, vai ter a fórmula molecular, que no caso aí já é a molécula do gás carbônico, tá certo? Lembrando que em determinados assuntos ou questões, às vezes já aparece isso aqui, ó.
já direto. Não vai ter que fazer a ligação para lidar tudo isso aqui. Então você já vai ter que interpretar o que foi feito anteriormente. Por exemplo, então eu tenho aqui, ó, se eu tenho dois tracinhos é porque foram feitas duas ligações. Se eu tenho mais dois é porque também foram feitas mais duas ligações. Então neste caso aqui eu tenho um total de 4 ligações, tá certo? E eu sei também que ninguém perdeu nem ninguém ganhou, apenas eles compartilharam elétrons para que eles ficassem com 8 e se igualassem exatamente aos gases nobres, tá bom? Vamos ao nosso último exemplo de hoje. Vamos pegar aqui o O2. O2, que é o gás oxigênio, tá certo? Fazemos a mesma coisa. Nós já temos aqui o oxigênio, que tem 8, que vai ficar com K2L6, totalizando 6 e 2, 8, tá bom? Então, como são dois oxigênios, nós vamos colocar um de cada lado. E vamos observar que a última camada dele é 6. Então, cada um vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles vão... Bom, se ele tem 6, ele precisa chegar em quantos? 8. Então, eles vão compartilhar quantos elétrons? Muito bem, exatamente isso. 2 elétrons, ok? Então, se ele vai compartilhar 2 elétrons, eles vão ter que fazer 2 ligações, que é o que está acontecendo aqui. Então, o que é que acontece? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 2 compartilhados aqui, 8. Aqui também tem 6, com 2 compartilhados aqui, 8. Então, eles ficaram estáveis. Isso aqui é a fórmula eletrônica, tá certo? Se eu quero a fórmula estrutural, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou repetir o que está aqui. São 2 oxigênios, então eu vou colocar repetir exatamente o que está aqui, porém, ao invés de eu colocar as ligações, eu vou colocar 2 tracinhos que vão estar representando as 2 ligações que foram feitas aqui em cima. Então eu vou ter a fórmula agora estrutural. É a estrutura do elemento. Então, volto a dizer, em algumas questões já vai aparecer isso aqui, ó. Vai estar aparecendo exatamente isso aqui. Então, como é que nós vamos interpretar? Nós vamos interpretar que são 2 oxigênios e que eles foram ligados por eles fizeram aqui 2 ligações covalentes, ou seja, eles compartilharam o total aqui, ó, 2, 2, 2 e 2, tá certo? E o resultado de tudo isso vai ser o O2, que é a fórmula molecular que vai estar formando exatamente a molécula do gás oxigênio, o O2. Tá bom? Então aqui foi a ligação covalente ou molecular. Na próxima aula a gente vai retornar exatamente com a ligação coordenada. Aí nós já vamos ver quando o elemento está estável, que ele precisa fazer uma ligação, que ainda todos não ficaram estáveis, mas um já ficou. Então o que é que vai se fazer? Aí a gente vai entrar com a ligação coordenada, tá certo? Valeu, um abraço e até a próxima!